12:2, onde ele vai dizer: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Afinal, não é isso? Se a nossa mente ela é infestada pelo pecado, pelo medo, nós não conseguiremos então refletir a mentalidade de Deus, o propósito incrível que Ele tem na nossa vida. Afinal, Ele move sobre nós, e é aqui onde vai ter a decisão, porque se nós abrirmos o coração, se abrirmos a porta, Cristo entra, e Ele bate. Se você abrir, Ele entra. Mas se na sua mente você não abrir, no seu coração você não abrir, para que Ele adentre em você, não será feita a vontade de Deus sobre a sua vida. Porque Ele nos dá decisão, e a decisão tem que ser tomada, se não por você, não a outra pessoa que vai tomar a decisão no seu lugar. É você quem vai tomar essa decisão. Eu aceito Jesus Cristo na minha vida como o único suficiente Salvador para fazer a sua vontade. Mas somente dizer isso não basta, porque há uma vida inteira nessa caminhada. E não é apenas um momento, é uma vida inteira de adoração, mudança de mentalidade para se alinhar com o propósito de Cristo. Se não é isso que esse versículo fala. Quando Cristo passa a habitar, há uma nova pessoa. O passado não mais condena, porque as coisas velhas se passaram. Então somos nós novos, perfeitos. Perfeitos não, Cristo é perfeito, amém? Mas somos nós diferentes, pessoas que levam a luz e buscamos mudar. Não somos mais os velhos, vestimos vestes novas com Cristo. E uma vida inteira de edificação. Porque Cristo, por meio do Espírito Santo, move em nós. Ele deixou o Espírito Santo ilumina a nossa vida para fazer isso, e ilumina a nossa mente. A mentalidade ela está alinhada com Deus, e é a vida inteira fazendo isso, a vida inteira buscando essa perfeita vontade, buscando estar completamente alinhado. Sim, haverá momentos que nós vamos cair, sim, afinal somos imperfeitos, temos falhas, mas Cristo ele vem com a proposta de mudar, de transformar, de salvar, de curar, e transformar o velho homem em um novo homem. Entende? Então, se nós dizemos ser seguidores de Cristo, logo, na sua casa você tem que ser uma pessoa nova, de uma nova mentalidade, na sua escola uma pessoa nova, aqui no retiro uma pessoa nova, ao sair daqui uma pessoa nova. Porque se você diz que Cristo é o único suficiente Salvador da sua vida, e você crê nele, logo isso tem que mudar, porque é muito fácil dizer para a boca para fora que eu sou cristão, e não seguir isso. Não é fácil, eu posso dizer em qualquer lugar que sou cristão, mas as minhas atitudes não convêm com isso. Então Cristo ele traz essa mudança de mentalidade e essa transformação dia após dia, para que nós venhamos a entender o seu propósito incrível e estar alinhados com Deus. Mentalidades, elas se alteram, são muito fáceis de alterar. Afinal, com a idade nós ganhamos mentalidade, sim. E eu até achei muito interessante uma fala ontem durante aquela conversa, que, se eu não me engano, o Felipe disse junto com o pastor Alberto, onde disse que se os meus pais não são cristãos, como eu vou levar isso? Você mostra com atitudes, porque as atitudes demonstram muito mais do que as falas diversas das vezes. Amém, cigarro? O cigarro está adorando e vocês não estão adorando, hein? Vamos adorar. E levar essas atitudes, ou seja, atitudes, exemplos, não somente falar, mas viver uma vida com um propósito, e viver buscando isso. E se não é assim, não concordo? Viver essa vida dia após dia com Cristo e demonstrando não somente no falar, mas nas atitudes diárias. E aí as pessoas começam a perceber e falam: meu Deus, essa pessoa era tão diferente, agora está assim, eu quero viver com esse Cristo também. E aí você começa a falar, e aí o Espírito Santo começa a ministrar e descer naquela vida que você nunca pensou poder viver isso, mas ele faz, porque o Espírito Santo ele não precisa necessariamente das coisas que nós fazemos, ele ministra e tem um tempo certo para fazer isso. Amém? E ele vai fazer porque ele toca e está fazendo esse retiro, fazerá após isso aqui, porque ele não para. Ele cuida dos detalhes, e nos mínimos detalhes ele está. Deus quer trazer alinhamento sobre as nossas vidas. Portanto, a gente tem que se espelhar em uma mentalidade inteira, que é a mentalidade de Cristo. Isso é muito profundo. Afinal, a mentalidade mais brilhante, mais extraordinária, mais incrível, mais impecável é a dele. E como eu falava, a idade, ela vem junto com essa mentalidade, mas a partir do momento que nós espelhamos em Cristo, não há idade para que haja isso.
Você criança, você adolescente, você adulto, você idoso, todos temos que ter essa mentalidade e se firmar em Cristo. Logo, atitudes novas, uma vida nova. Porque o tempo todo nós somos confrontados. Eu digo isso mesmo na realidade da escola. Tem tantas mentalidades ali que são o tempo todas impostas. E o mundo não para e ele está aqui, está jogando. E se você não tiver uma proteção, o Espírito Santo sobre a sua vida, ela vai ser completamente desmoldada. Porque é muito fácil pegar uma mentalidade ali completamente diferente e inserida aqui dentro. É muito fácil se perder quando não se tem uma proteção. Se não no museu, onde tem as obras mais belas e bonitas, mesmo assim eles colocam algo que protege aquilo ali. Porque é muito fácil alguém simplesmente destruir. Num simples detalhe, vai lá e destrói o que demorou e foi cuidado por anos. Então, se você não tem uma proteção, é muito fácil de que isso seja simplesmente destruído. Então, quando o Espírito Santo vem e ele move sobre nós, é como se ele transformasse e protegesse isso. E a nossa mentalidade hoje não mais do mundo mas do Espírito Santo que guarda e move sobre a nossa mente. Porque ele faz isso, e se nós não estivermos atentos, nós não perceberemos. Então, ainda em Romanos 12:2, quando ele vai dizer, quando o apóstolo Paulo, ele nos ensina a não esquecer das promessas de Deus. Porque é muito fácil, nos dias mais comuns, nós ficamos desatentos e nos perdemos. Por quê? Por que eu vou vigiar num dia comum? Por que eu vou estar me importando num dia comum? Se é um dia comum, o que vai acontecer? Mas são nos dias comuns em que as pessoas se perdem. Porque não são os melhores dias. Porque nos melhores dias a gente vai estar saltitante, a gente vai estar feliz, a gente não vai estar se importando. Ou nos dias maus, onde a gente vai ficar mais na nossa, mais em silêncio, não vai ter tempo para fazer as outras coisas. Mas são nos dias comuns, onde nós acordamos com a rotina, que no meio dele a gente está perdido no pecado, a nossa mentalidade é completamente alterada. Então assim, se Cristo move em nós, não há mais dias comuns, mais dias da presença de Deus. Glória a Deus. Porque Cristo move nesses dias em que a gente pensa que não pode mover. Em dias que a gente está indo fazendo a mesma coisa, assim como foi no teatro, em que a gente está indo para a escola, volta para a escola, fica em casa. Mas Cristo lá na escola, num dia comum que você pensa, Cristo está movendo ali. E nós temos que estar atentos para isso. Ou seja, no trabalho, ou na faculdade, seja onde for, Cristo e o Espírito Santo, por meio de nós, move sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas. Que nós sejamos luz, sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa identidade. Não vivemos com nossos próprios desejos. Deus traz renovação e alinhamento sobre a nossa vida. Se não é isso, como viver com Cristo com atitudes velhas? Como viver com Cristo com uma mentalidade velha? Cristo, ele traz de novo o Espírito Santo. Quando ele adentra, ele tira tudo. E isso dói. Dói porque é o eu sendo destruído. É o eu sendo retirado. E retirar o eu é completamente doloroso. Porque se eu vivo comigo mesmo, eu sou falho, eu sou pecador, eu não presto. E aí o Espírito Santo, ele vem e tira. E esse processo dói. E é que muitos cristãos não conseguem passar, porque quando começa a doer, ele pensa, mas quando eu não estava com o Espírito Santo, não doía. Mas porque o inimigo te destruirá a sua vida se você está no lugar dele? Se você está lá no mesmo time dele, por que ele vai fazer mal para você, uai? Fica fácil. Você está no mesmo time dele, por que ele vai colocar coisas ruins na sua vida? Quando nós aproximamos de Cristo, vem sim coisas difíceis, mas há uma diferença. Que nós teremos um amigo ao lado para levantar quando nós caímos. Que nós teremos um Deus que não falha, um Deus que não erra, um Deus que está lá. E quando nós caímos, ele será o primeiro a dar a mão. Vem, filho, mas continua nisso, não para. Não volte às suas velhas atitudes, porque eu sou aqui com você e eu movo sobre a sua vida. E não há mal que poderá tirar você do meu caminho. Então, se você toma uma decisão hoje, amanhã, seja quando for, Cristo move sobre a sua vida. Então não volte às velhas atitudes, porque Cristo tem um propósito firmado sobre a sua vida. Logo, uma mentalidade nova, que transcende o entendimento. E que para nós é difícil de entender, mas Cristo, ele tem um plano. Pode não ser o nosso, porque nós somos falhos, mas o plano dele é perfeito. E ele moverá sobre os nossos corações. Aleluia. Isso não é ruim. Não é ruim tirar as coisas nossas, afinal somos nós pecadores. É maravilhoso. Porque se fosse eu ou você tomando comando aqui, isso aqui seria um desastre. Se é que teria.
Porque nós não conseguimos, não somos nós nada sem o Espírito Santo, sem Deus que move sobre nós. Então que tire sim os meus planos, e que, Pai, que venha doer, se doer, que o Senhor esteja comigo, porque eu sozinho não vou conseguir passar por isso, mas com o Espírito Santo, com Deus, eu tenho força para passar pela maior dificuldade. Com o Espírito Santo nós podemos passar, porque Ele move sobre os corações, Ele transcende um entendimento, Ele move sobre as nossas vidas, de forma que nós não compreendemos. Por isso, que muitas das vezes, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela está passando pela maior das adversidades, e ainda assim ela está lá firme, e nós pensamos, como isso está acontecendo? Mas o Espírito Santo vem sobre essa pessoa e fala, eu trago calma, eu transformo a sua vida onde você menos pensa que pode ser transformado. Eu transformo a sua vida onde você pensa que não tem mais jeito novo sobre a sua vida, e eu trago paz ao seu coração e uma nova mentalidade, não mais velha, mas uma mentalidade nova. Cristo, Ele é perfeito, e se nós somos cristãos, nós temos um Deus perfeito e um Deus que move sobre os nossos corações, e ao sair desse retiro nós vamos continuar com esse Deus perfeito, e ao passar um ano nós iremos continuar, e ao passar 50 anos nós iremos continuar, e se vivermos até os 100 anos nós viveremos com esse Deus, e até os 120 viveremos com Ele, e na eternidade viveremos com Ele, conhecendo esse Deus, que é um Deus incrível, porque não apenas um momento serve para conhecer a infinidade dele. Cristo é um Deus infinito, e nós temos muito que conhecer, nós vamos conhecer juntos, glória a Deus. Em nome de Jesus nós vamos conhecer, passar uma eternidade inteira conhecendo esse Deus. Viver com Cristo não é apenas um dia, não é 2, como eu falei, não é apenas 100 anos, é uma vida inteira, de uma nova mentalidade. Entender que não precisa começar num dia incrível, pode começar num dia comum, um dia que você vai para a escola, um dia que você está indo para a escola e lá você sente, cara, o Espírito Santo é comigo, o Espírito Santo é comigo, como é que eu vou me afastar disso aqui? Porque Ele é comigo, então eu vou viver isso. E aí é como nesse teatro, o que eu estava representando aqui não precisou de um dia incrível, porque o Espírito Santo move nos pequenos detalhes onde a gente pensa que não está. Então às vezes você vê uma Bíblia e você olha, e você vê uma passagem e você sente, cara, obrigado, Espírito Santo, porque eu não conseguiria sozinho, e eu tenho o Senhor aqui comigo, e hoje eu posso ver a infinidade e o amor grandioso que Deus Ele traz sobre as nossas vidas. Como eu falei, Cristo não precisa de dias extraordinários para fazer os seus planos na nossa vida. Ele opera e faz o extraordinário em dias comuns. Não significa que Ele não pode fazer em dias extraordinários, mas que Ele não precisa de um dia extraordinário para fazer o extraordinário nas nossas vidas. Ele pode mover nos dias comuns, onde nós pensamos que não tem nada nesses dias, mas Deus está fazendo mais do que incrível sobre a vida de uma pessoa, e pode ser na nossa. Então Ele move, e nós muitas das vezes não vamos entender. Por quê? Porque somos nós, se não falham os pecadores, com uma mentalidade que, se não espelhada em Cristo, falha. Então Cristo, Ele pode estar movendo aqui neste momento numa vida do jovem que está aqui quietinho, mas Cristo está lá transformando o coração dele, o Espírito Santo está tocando o coração dele, e ele está sendo cheio do Espírito Santo de Deus, para uma vida inteira de adoração, começando por aqui, entende? Porque o passado não mais nos condena, porque Cristo traz o novo, e o novo melhora a cada dia. Entenda que nós, ao começar, não seremos perfeitos, nem seremos, mas todo dia haverá uma melhora, porque todo dia nós acordamos com o Espírito Santo buscando ser melhor. Ou seja, eu não vou dormir hoje com a mentalidade que eu acordei ontem, porque o Espírito Santo faz em mim uma coisa diferente todo dia, e essa noite eu dormirei com uma mentalidade nova de Cristo, buscando a Cristo e sendo cheio de Cristo. Aleluia. Quando se busca Cristo, se ganha uma nova mentalidade, frutos do Espírito. Os frutos de Espírito não são uma mentalidade nova? O amor, a benignidade, palavra difícil, tá? Mas vocês entenderam aí. Longanimidade, tudo isso. Senão as pessoas, senão nós, quando demonstramos isso, somos cheios do Espírito Santo. E precisamos levar isso para uma vida inteira. Sim, haverão dificuldades, haverão e muitas, mas nós estamos firmados numa rocha firme, que nos sustenta e que nos leva até o fim, porque o Espírito Santo, ele não começa aqui para amanhã, porque ele transforma a nossa vida. Então,
Cristo ele age nesses pequenos detalhes. E são detalhes assim que a gente não percebe, como por exemplo, eu percebi o Espírito Santo ontem, na mensagem do pastor Alberto, quando eu falei que faltava algo, e o Espírito Santo me demonstrou: filho, fala isso sobre a minha mentalidade, que eu trago nova, que eu trago para transformar, que é muito diferente da que vocês pensam, mas que eu trago e eu levo até você e para uma vida inteira de aprendizado. Isso é extremamente bom. Que bom que não sou eu que tomo o controle. Que bom que não é você, que bom que não é você, que bom que é Cristo. Que não falha e que não tarda em fazer. E com esse entendimento nós entendemos que se não começa aqui na mente, todo esse processo, os pensamentos bons, os pensamentos ruins. Então, os pecados que nós vemos, sejam do maior, colocando numa escala assim por mais que sejam todos destrutivos, eles se iniciam na mente. Sejam aqueles que nós consideramos pequenos ou aqueles que nós consideramos enormes, todos eles se iniciam aqui porque houve um lapso de pensamento que levou essa pessoa. Mas entendam que ter este pensamento não é pecado. O pecado é se você leva esse pensamento a acontecer. Mas se ele veio aqui na sua mente e você falou: não, eu repreendo em nome do Espírito Santo, porque eu tenho ele na minha vida, e não mais o velho homem toma atitudes aqui, senão o Espírito Santo de Deus. E eu repreendo porque não há lugar que o Espírito Santo não possa habitar na minha vida. Então as atitudes do passado não mais movem em mim. Se não assim, porque se fosse realmente pecado que nós pensamos aqui, nós estaríamos o tempo todo sujos. Mas se nós não consumamos, se nós não fazemos, se nós não buscamos, se nós buscamos estar o tempo todo se alinhando, estando limpos e uma constante limpeza, afinal nós vamos mudar agora e já estar limpo para o resto da vida, mas todos os dias uma limpeza nova e buscando estar limpo para Cristo, assim como Ele é, e se espelhando nele. Então, que quando aparecer esse pensamento, que nós possamos: o Espírito Santo move em mim, o mal não tem mais lugar sobre a minha vida, não tem mais espaço aqui, porque o Espírito Santo já tomou o lugar e eu não abro a porta, porque o que eu preciso já está aqui dentro, o que eu preciso eu já tenho, que é Jesus, e eu não mais preciso de nada que possa me oferecer, não importa o quão belo possa parecer ser, eu tenho tudo. O tudo eu encontrei, nós encontramos. E assim, é tão triste quando às vezes nós nos deparamos com pessoas que não entendem isso. E aí eu olho e falo: cara, se essa pessoa conhecesse quão bom isso é, se essa pessoa conhecesse a tranquilidade que paira sobre o coração e essa maravilha, essa pessoa seria tão diferente, teria uma mentalidade tão diferente. Mas o Espírito Santo já tem um plano ali, e Ele vai mover. Se for da vontade dele, Ele vai mover sobre aquela vida, não importa o dia, porque num dia comum aquela pessoa pode estar adorando a Deus, sem mesmo nem sequer ter imaginado, como muitos testemunhos que tem. Algumas pessoas que odiavam a Cristo, um dia foi tomado pela presença e não mais consegue viver ou entender como aquilo acontecia. Por quê? Porque as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E a nossa vida é assim, tudo se faz novo sobre nós, e não mais o medo pode tomar o nosso coração. E se ele vier, que o Espírito Santo ele ministre ali e que você vá em frente. Siga firme, porque Jesus tem um plano, e se nós não acatarmos isso e não buscarmos, nós vamos nos perder, porque é muito fácil. Então que nós sejamos firmados em Cristo, buscarmos a Cristo todos os momentos, em cada segundo, porque você não necessariamente precisa se ajoelhar e fazer uma oração grandiosa. Você pode estar na sua escola, lavando uma louça, sei lá, fazendo o que você quiser e estar lá adorando e sendo cheio do Espírito Santo, ministrando sobre o seu coração, sobre o coração das pessoas. Você pode estar lá, no momento em que ninguém pensa, mas você está lá adorando, e as atitudes são renovadas, e a vida é renovada, e há transformação sobre os corações. Glória a Deus. Deus não é um Deus indeciso. Ele não é, Ele tem um propósito definido sobre as nossas vidas. Se Ele começou agora, saiba que vai ter um caminho traçado. Mas Mateus, eu não entendo como começou, eu não consigo entender isso aqui. Calma, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Vai ver, vai acontecer igual comigo, que não sabia o que podia encaixar, mas o Espírito Santo foi lá no mínimo detalhe e falou: filho, fala isso aqui, leva isso aqui, e eu vou fazer o meu propósito.
porque você vai servir como instrumento nas minhas mãos para levar isso, mas eu vou tocar sobre os corações. E que eu não seja visto aqui, mas o Espírito Santo seja, porque Ele é o único Rei da Glória que merece todo louvor e adoração. Então que essa palavra venha sobre o seu coração, sobre o Espírito Santo, sobre você, para que o Espírito Santo seja louvado em toda a terra, em toda a vida, porque Ele é o único. Haverão dificuldades, sim. Não vai ser fácil, mas nós teremos um amigo. O amigo que não abandona, o amigo que não julga, o amigo que não tenta destruir, o amigo que é ganancioso. Nós teremos Jesus. Nós temos o Espírito Santo sobre o coração. E Ele transforma sobre o nosso ser. Tenho certeza que tem transformado no seu nesse retiro. E tem feito coisas incríveis. Isso não vai parar. Se você realmente estiver cheio e for e clamar a esse Deus, a sua mentalidade vai sendo alterada. E haverá um alinhamento sobre as nossas vidas. Às vezes pensamos estar mergulhando sobre a presença de Deus, quando na verdade estamos nos afogando em nós mesmos, nos nossos próprios desejos. Não houve um momento que você pensou, cara, agora eu estou cheio de Deus, agora. E aí quando você percebeu, era só você. Era só um sentimentalismo falso. Mas o Espírito Santo, Ele move sobre o coração, Ele quer tirar isso. Porque Ele quer que você não somente fique no supérfluo, no superficial, Ele quer que você mergulhe de cabeça. E seja cheio, tocado, porque Ele tem força, Ele tem capacidade, Ele é um Deus perfeito. E que nós nos espelhemos nele e busquemos esse Deus que é tão grandioso assim. E nós podemos perceber isso em alguns personagens bíblicos. A mudança de mentalidade ou o processo para a criação de uma mentalidade. Como por exemplo em José, que foi muito falado aqui também. José, tudo aquilo acontecendo no propósito. O propósito de José não começou quando ele era governador do Egito. Começou lá quando os irmãos jogaram ele lá naquele buraco e venderam ele. Começou lá. Ou melhor, muito antes. Deus já tinha propósito na vida dele, já pairava sobre o coração dele para a mudança de mentalidade. Cristo já mudava o entendimento ali. E Cristo já tinha um propósito bem definido. De todos aqueles anos em que José ele demonstraria que o Espírito Santo move sobre o coração dele. E que não mais o velho homem, esse que destrói, esse que julga, esse que julga pelos seus próprios desejos, que o Espírito Santo movia ali, sobre aquele coração. E queria restaurar aquela família, aqueles irmãos, que antes me fizeram muito mal, mas que hoje eu não guardo mágoa porque o Espírito Santo curou o meu coração. Porque senão eu também fiz mal e Ele teve a capacidade de me perdoar quando eu fui pecador, quando eu fui destrutivo, quando eu condenava. Ele ainda assim me olhou com um olhar de amor. Olhou você com um olhar de amor, nos olhou com um olhar de amor e de redenção. E nos trouxe essa redenção para que hoje podemos estar aqui. Se Ele não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui, irmãos. Mas Deus, Jesus, Ele nos amou como filhos e se entregou por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui glorificando a Deus e louvando e entronizando a Deus. Como por exemplo em Paulo, quando ele perseguia cristãos, onde, se a gente vivesse naquela época, como a gente olharia para Paulo e falaria, esse aqui vai ser um cristão, e um cristão abençoado, que vai edificar nações com as suas cartas, com seus livros. Onde que a gente ia dizer isso? Mas o Espírito Santo já movia sobre aquele coração. E nos detalhes, o Espírito Santo modificou e transformou a mente de Paulo. Não mais o velho homem. Tudo se passou, eis que trago coisas novas. O Espírito Santo transformou, não somente fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, tudo o que Paulo pensava. Porque ele não era mais o mesmo. Era filho de Deus. Assim como nós. Glória a Deus, nós somos filhos de Deus e buscamos esse Deus perfeito e maravilhoso. Como por exemplo em Pedro. Foi muito falado aqui. Mas assim, ainda assim eu gosto muito do exemplo de Pedro. Do seu temperamento. Quando por exemplo ele foi lá, pá, cortou a orelha do soldado. Imagina se fosse você lá. Você nem tacaria na orelha, né? Porque na orelha não vai acontecer nada. Taca na perna logo, né? Aí já não consegue andar. Mas imagina você lá, você fazeria isso. Porque talvez daí eu... Mas aí, Jesus ele vem falar de propósito. Ei meu filho, eu tenho um propósito aqui. Tenha calma. Você tem que entender isso, você tem que ter uma nova mentalidade.
porque eu vim aqui para não somente restaurar vocês e passar conhecimento para vocês, mas eu vim aqui para restaurar todos que virão daqui para frente. E transformar não somente a vida de vocês, mas a vida de todos que vierem. Porque eu sou Deus. Eu sou Jesus e eu movo. E eu faço o propósito incrível do Pai. E dentro da mentalidade nós podemos ter dois tipos de mentalidade. Uma que é considerada como mentalidade fixa e a outra que é considerada uma mentalidade de crescimento. E aí eu peço para que você reflita nesse momento. Dentro da sua própria mente. A mentalidade fixa, ela quer dizer que é uma pessoa que se considera o seu pensamento imutável, onde ali eu não tenho nada mais que consertar, que mexer, afinal, eu sou o top. Eu não preciso mover mais em nada aqui, que está ótimo. E não preciso sair da zona de conforto também, afinal, por que eu vou sair se eu já sou tudo que eu preciso ser? Ou uma mentalidade de crescimento, onde a pessoa entende que não mais que eu sou falho, que eu tenho tudo, e que eu preciso dessa mudança dia após dia. Mas eu quero que você reflita verdadeiramente, até porque eu não vou ouvir. Reflita com você. Você não precisa mentir para si mesmo, porque você sabe qual é a sua história. E ainda que você fale, Mateus, eu estou em crescimento, sim. Mas aí você vai lembrar do seu dia a dia. Você vai lembrar e você vai perceber, será que eu estou mesmo com uma mentalidade de crescimento? Reflita aí dentro de você. Será que nas minhas atitudes eu estou em crescimento? Ou eu estou fixo, parado? Porque você pode mentir para você mesmo, mas isso não vai te levar a lugar nenhum. Ou melhor, vai levar sim à ruína. Porque se você não muda, se você não busca, o único lugar onde você vai chegar é na sua ruína própria. Se você não busca essa mudança. Então reflita, eu quero que você leve essa reflexão e pense mesmo, Mateus, onde eu estou? Onde eu estou nesse momento? Será que eu estou em crescimento? Pense nisso. Afinal, é você com você. E a decisão é sua. Dia após dia a decisão é sua. Nos momentos difíceis a decisão é sua. Nos momentos fáceis a decisão é sua. Nos momentos que nós não pensamos nada, a decisão é sua. E somente sua. De seguir a Deus. Afinal, Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, você tomará essa decisão e decidirá seguir ou se apartar disso. Mas eu te peço, irmão, reflita bem. Porque não há uma capacidade de sequer pensar em sair de perto disso aqui. Porque Cristo, Ele, tenho certeza que na vida de você também Ele demonstra a infinidade do seu amor e da grandiosidade que Ele tem. Então, como é que nós vamos viver sem isso aqui, gente? Não tem como! E, inclusive, a gente quer se aprofundar mais, porque isso é maravilhoso. E que nós não precisamos de irmãos aqui para adorar, sejamos sozinhos, mas é porque o foco é Cristo. Então, como foi falado, se você veio nesse retiro, que o seu foco não seja um amigo que está aqui, mas que o seu foco seja Deus. Afinal, você veio aqui por Ele ou por um amigo? Que seja Cristo. E quando você estiver sozinho, sem nenhum amigo aqui do lado, seus pensamentos, ao invés de ser, cadê meus amigos? Agora eu vou ficar aqui sem fazer nada. Ei, vai adorar a Deus. Vai adorar, vai clamar esse nome que é tão bom. Porque esse foi, ou tinha que ser, né? O motivo pelo qual você está aqui. E se não foi o motivo pelo qual você está aqui, muda agora, que ainda dá tempo, tá? Vai ser o motivo a partir de agora e você vai só adorar a Deus. E essas mentalidades, elas têm que ser muito pensadas. E se você realmente perceber que você está fixo nisso, se você perceber que as suas atitudes têm sido de uma pessoa que se considera imutável, que se considera autossuficiente, ainda há tempo, não muito. Mas busque uma nova mentalidade, uma mentalidade de mudança e transformação. Porque Cristo, Ele abre os braços para que nós venhamos. E somos nós que nos afastamos dele muitas das vezes. Afinal, Cristo, Ele está sempre lá. Cristo, Ele está sempre lá no momento que nós pensamos que Ele não está. E Ele move sobre os nossos corações. Então, o que nós podemos aprender com isso é que Cristo, Ele traz um novo para a nossa vida. E não se vive o novo com o velho. Então, que nós abandonemos o eu. Que nós abandonemos o eu mesmo. O que eu penso ser suficiente para mim. Porque Cristo tem o suficiente. E mais do que o suficiente para nós. Porque nós não merecemos, mas pela graça Ele nos encontra. E glória a Deus por isso. Porque eu não sei o que seria de nós. Ou melhor, não sabemos, né? Nós não estaríamos aqui se não fosse pelo amor redentivo de Deus. Porque Cristo, Ele move sobre nós.
E eu até peço para que o Ministério de Louvor já quiser vir, se os irmãos já quiserem levantar, para que a gente possa estar adorando a Deus. Que você tenha liberdade aqui. Que você tenha liberdade de adorar esse Deus que traz um novo, uma mentalidade nova sobre os corações. Porque Ele transforma. Então que hoje você tenha essa completa liberdade de adorar a Deus. E se você perceber que a sua mentalidade tem sido uma mentalidade velha, que a partir de agora você busque esse novo. E entenda que não vai ser tão fácil, mas Cristo é com você. Entenda que não vai dar tudo certo agora, mas continue. Porque ao iniciar, nem tudo dá certo, mas você tem que continuar. Continuidade, essa é a palavra. Seja contínuo na adoração, uma vida inteira, e Cristo move sobre os corações. Se você quiser vir aqui até a frente, fique na liberdade de adoração. Mas agora eu convido para que vocês orem comigo. Senhor Jesus, Tu és